Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Olá, um ótimo dia para você, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos escutar um pouquinho, conhecer um pouquinho uma santa, Santa Joana Francisca de Chantal. Ela que é religiosa e que traz para nós uma reflexão muito interessante. Muitas vezes a gente pode pensar assim, a gente conhece a história de alguns mártires, né? Pessoas que entregaram suas vidas, né? Sofreram um martírio, foram assassinadas, mas não renegaram sua fé. Mas isso acontecia há muito tempo, principalmente no começo do cristianismo. Infelizmente ainda há alguns lugares que os cristãos sofrem um martírio, né? São expulsos, né? São levados a prisões e assim por diante. Mas há um outro tipo de martírio que eu creio que a maioria das pessoas vivem. Então nós vamos aprender um pouquinho com essa santa, que fala para nós hoje sobre o tema O amor é forte como a morte. Bom, Santa Joana Francisca de Chantal nasceu em Dijon, na França, no ano de 1572. 1572. Ela casou-se com o barão de Chantal e foi mãe de 6 filhos, ganhou de mim, teve 6, eu tenho 4, os quais educou na piedade. Após a morte do marido, levou uma admirável vida de perfeição. Olha que interessante, ela ficou viúva e aí ela se dedicou ao Senhor. Sob a direção de São Francisco de Sales, outro grande santo, praticando especialmente a caridade para com os pobres e os enfermos. Olha, é um caminho de perfeição para nós. Fundou a Ordem da Visitação, que governou com sabedoria. Ela morreu em 1641. Vamos agora então a uma das memórias de Santa Joana Francisca de Chantal, que foi escrita aqui por uma religiosa secretária dela. O amor é forte como a morte. Certo dia, Santa Joana disse estas fervorosas palavras, logo fielmente recolhidas. Filhas diletíssimas, muitos dos nossos santos padres e colunas da Igreja não sofreram o martírio. Sabeis dizer-me por que razão? Porque alguns santos padres, alguns papas, porque algumas colunas da Igreja não sofreram martírio. Após a resposta de cada uma, disse a Santa Madre, quanto a mim, creio que isto aconteceu assim, por haver outro martírio que se chama martírio de amor, em que Deus, conservando em vida seus servos e servas, a fim de trabalharem para a sua glória, os faz, ao mesmo tempo, mártires e confessores. Sei que, por disposição divina, acrescentou, as filhas da Visitação são chamadas a este martírio com o mesmo ardor que levou a afrontá-lo aquelas servas mais afortunadas. Então, aqui ela já apresentou um sinal de um martírio que ela chama martírio de amor, onde Deus conserva a vida de seus servos e de suas servas, a fim de trabalharem para a sua glória. Nós podemos recordar aquela passagem no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e depois vai subir ao céu. Ele diz, é necessário que eu vá e que eu vou enviar o Espírito Santo para vos dar
força. O Espírito Santo é que nos dá força. Força para quê? Para ser de testemunhas minhas em todos os lugares. Continuando. A pergunta de uma irmã sobre o modo como poderá se realizar este martírio, respondeu a santa: abri-vos inteiramente à vontade de Deus e tereis a prova. Abri-vos inteiramente à vontade de Deus. O amor divino mergulha sua espada até o mais íntimo e secreto de nossas almas e separa-nos de nós mesmos. Conheci uma alma a quem o amor separou de tudo quanto lhe agradava. O amor separou de tudo quanto lhe agradava, como se o golpe dado pela espada de um tirano lhe tivesse separado o espírito do corpo. Que profundidade, né? Percebemos que falara de si mesma. Tendo outra irmã indagado quanto tempo daria esse martírio, ela explicou: desde o momento em que nos entregamos a Deus, sem reservas, até o fim da vida. No entanto, isto só diz respeito às pessoas magnânimas, que renunciando completamente a si mesmas, são fiéis ao amor. Os fracos e inconstantes no amor, nosso Senhor não os leva pelos caminhos do martírio, mas deixa-os viver a passos lentos, para que não se afastem dele, pois nunca força a livre vontade. Que interessante, porque ela fala que nosso Senhor Jesus Cristo, ele respeita a nossa vontade, respeita a abertura que damos a ele no nosso coração. É a gente que limita a ação de Deus muitas vezes na nossa vida, né? Quando por fim lhe foi perguntado se este martírio de amor poderia ser igualado ao martírio do corpo, respondeu: não nos preocupemos com a questão da igualdade, muito embora eu julgue que um não ceda ao outro, porque o amor é forte como a morte, e ainda porque os mártires de amor sofrem dores 1000 vezes mais agudas, conservando a vida para cumprir a vontade de Deus, do que se tivessem de dar 1000 vidas para testemunhar a sua fé, o seu amor e a sua fidelidade. Que bonito! E que belo seria se nós tivéssemos esse despojamento da nossa própria vida para viver por amor a Jesus e assim abraçar inteiramente o projeto dele na nossa vida, rejeitando a nossa vontade. Olha que interessante! Já não sou mais eu que vivo, como diz São Paulo, mas é o Cristo que vive em mim. Então eu abro mão da minha vontade, assim como Jesus Cristo abriu mão da vontade dele, e a gente lembra daquela cena dele, lá quando ele sofria aquela angústia suprema, né? Sabendo que estava chegando a hora dele ser preso, dele sofrer toda aquela situação de paixão, de ser crucificado. Ele ora ao Pai: Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, mas não faça a minha, faça a sua vontade. Nós também podemos fazer essa oração e, fazendo essa experiência de a cada dia experimentar e abrir um pouco mais as portas do nosso coração, para que o Senhor possa reinar de verdade na nossa vida. Vamos pedir então, nessa oração final, a intercessão da nossa Santa Francisca de Chantal. Oremos. Ó Deus, que ornastes de grandes méritos a Santa Joana Francisca de Chantal, nos diversos estados de vida, concedei-nos por suas preces corresponder fielmente à nossa vocação e ser em todas as circunstâncias um exemplo para todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu esqueci de falar, Santa Joana Francisca de Chantal é celebrada na igreja no dia 10 de dezembro, aqui no Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, pela intercessão de Santa Joana Francisca de Chantal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O amor é forte como a morte.